Então, bom dia pessoal. A nossa aula de hoje vai falar sobre coeficientes de segurança e filosofias de cálculo. São assuntos que entra mais na parte de projeto mesmo das estruturas de aço, ok? E o nosso objetivo, os objetivos da aula então hoje vão ser compreender o conceito de coeficiente de segurança, compreender as teorias de cálculo para estruturas e aplicar as combinações de cargas em casos reais. Tá? Eu trouxe um exemplo lá no final para a gente discutir. Então, nós vamos ter três partes nessa aula. A primeira falando sobre o coeficiente de segurança e o seu significado, né, o que ele representa. Na segunda parte, nós vamos ver um pouco sobre o método das tensões admissíveis, o método dos estados limites, que a gente vai ver o estado limite último e o estado limite serviço. E nesse método dos estados limites, nós vamos ver os coeficientes de ponderação das ações e ponderação de resistência conforme a NBR 8800. Tá? Aí por fim a gente vai ver esses coeficientes de ponderação e essa teoria dos estados limites aplicada à combinação das cargas, as combinações em estado limite último, em estado limite serviço, e vamos resolver um exemplo no final da aula, ok? Começando pelo coeficiente de segurança, depois que a gente definiu o projeto básico, né, e aquele pré-dimensionamento das peças, como a gente viu na aula passada, é necessário que a gente faça o cálculo estrutural em si. E nessa etapa, a gente precisa atender a algumas recomendações que estão presentes nas normas, né? Em que a gente vai objetivar principalmente o desempenho da estrutura, seja desempenho técnico, econômico, que é o que a gente acaba se preocupando bastante na hora de elaborar um empreendimento, e também questão da segurança, que vai estar bastante regida pelas normas, né? Esse desempenho, como eu disse, ele pode ser técnico, econômico, ambiental, desempenho da função social do empreendimento. Então ele vai abordar diversos pontos, enquanto que a segurança ela vai estar entrando bastante nos critérios de garantia de segurança, padrões de teste dos materiais, definição dos níveis de carga aceitáveis, limites de tolerância para imperfeições e regras construtivas. Tudo isso para que se tenha uma diretriz e se faça os projetos e se construam de uma maneira adequada e segura. Isso aqui vai estar bem representado, a segurança, pelo coeficiente de segurança, né? Como já está no nome. Ele vai englobar vários aspectos que são esses aqui. Ele vai estar, então, ele é resultante da consideração de várias incertezas que a gente tem durante o projeto e execução de uma obra. Ele vai estar relacionado à magnitude de distribuição dos carregamentos, que vão ter algumas incertezas, né? A gente, quando vai projetar, assume que as cargas estão no lugar e tem uma certa magnitude. Por exemplo, as cargas acidentais, mas elas podem ter alguma diferença, podem ser um pouco maiores que isso, um pouco menores. Incertezas também de característica mecânica dos materiais. Essas características têm uma variabilidade, como a gente sabe, na própria produção do material. Modelagem estrutural, a incerteza quanto à modelagem do material, em que a nossa modelagem ela não representa 100% o que nós temos na condição de campo, né, em condição lá da estrutura em si. Por isso que nós temos também incertezas quanto a isso. Imperfeições na execução da estrutura, qualidade na fabricação dos materiais, presença de tensões residuais e concentração de tensões, que está um pouco ligado aqui também à magnitude de distribuição do carregamento. Tá certo? E tudo isso tem um efeito basicamente de aleatoriedade, né? Aleatoriedade desses fenômenos todos
E esse coeficiente de segurança, ele vai estar estudando justamente isso e vai estar considerando essa aleatoriedade, essa distribuição. Para as teorias de cálculo, então, quero começar aqui relembrando alguns conceitos, né? O que são as cargas, o que são os esforços, deformações, resistências e solicitações. As cargas vão ser as forças externas que estão atuando sobre o sistema estrutural, ok? Que é o que a gente está acostumado, né? Nós temos, por exemplo, a nossa viga aqui e vamos ter as cargas atuando aqui, uma carga distribuída, uma carga pontual, certo? Já os esforços são as forças desenvolvidas internamente em contrapartida às cargas, que é aquilo que a gente estuda. Por exemplo, para uma viga dessa, em que eu vou ter uma carga distribuída, a gente pega, por exemplo, a seção da viga e vai ter uma distribuição de tensões aqui, né? Atuando de compressão aqui e de tração nas linhas inferiores, por exemplo, né? Então são esses esforços, os esforços são essas forças internas que são geradas dentro das peças estruturais. As deformações são as mudanças de dimensões e na forma do corpo solicitado pelos esforços, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, um elemento, eu aplico uma carga aqui na ponta, ele vai tanto deslocar quanto vai ter uma alteração de forma aqui, né? Uma alteração de forma devido à aplicação dessa carga. A resistência, ela vai estar relacionada à capacidade do corpo em resistir a esses esforços internos gerados, né? Ela geralmente está associada ao tipo de material, em que a gente vai ter aqueles FK, que seria a resistência característica, né? A gente está acostumado a ver isso no concreto, que seria o FCK, que é a resistência característica lá para os 28 dias. Por fim, nós temos também as solicitações. O que são essas solicitações? São esses esforços atuantes devido à combinação de ações, que podem ser forças ou deformações atuando sobre o corpo. Aqui eu frisei essa parte de forças ou deformações, que numa estrutura, num prédio, por exemplo, vamos imaginar aqui um prédio. Se eu tenho um recalque aqui dessa fundação, ela vai gerar também uma deformação dessa estrutura, e essa deformação vai gerar esforços internos, vai gerar essas solicitações nos corpos também, ok? Então, começando pelo método das tensões admissíveis. Tendo em vista todas essas cargas, né, tudo que está atuando, a gente tem esse método das tensões admissíveis, que é um método proveniente da resistência dos materiais em regime elástico. Por que regime elástico? Porque ele não está considerando deformações plásticas, né? Então a gente vai entrar só naquela parte elástica do nosso diagramas de tensões e deformações. E esse método ele vai basicamente fazer uma comparação da tensão solicitante máxima com a tensão admissível. E esse dimensionamento vai ser satisfatório se a gente atender essa seguinte expressão aqui, em que nós temos a tensão máxima solicitante, né? A tensão solicitante máxima ela tem que ser menor do que a tensão admissível. E para essa tensão admissível, a gente vai ter a resistência característica, que é o FK, dividido por um coeficiente de segurança, que como a gente viu, ele vai estar relacionado a todas aquelas incertezas. Então, com isso, a gente consegue realmente garantir a segurança. No entanto, esse método das tensões admissíveis, ele tem uma desvantagem, que é que ele considera todas as incertezas em apenas um parâmetro. Vocês vão concordar que num material como o aço, por exemplo, nós temos uma incerteza na fabricação que é bem menor do que a do concreto, né?
do aço vai ser menor do que a do concreto. Enquanto que a gente pegar aqui, por exemplo, incertezas de execução, essas incertezas de execução podem ser aproximadamente iguais para os dois. Ok? Então, como a gente vai ver, esses coeficientes de segurança de fabricação, de execução, de combinação das cargas, eles vão ter valores diferentes. Então, quando a gente considera apenas um coeficiente de segurança para toda a nossa análise, isso acaba sendo uma desvantagem que a gente pode estar sendo antieconômico. Apesar de que isso aqui vai acabar sendo a favor da segurança, porque como eu tenho todos os coeficientes atrelados a um coeficiente só, eu tenho que ter esse valor aqui mais alto, né, para garantir todas as incertezas, ok? E visando dirimir então essas incertezas, alguns procedimentos foram então adotados com o passar dos anos, né? Por exemplo, aqui é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é o nosso órgão brasileiro que vai cuidar da padronização e da normatização na engenharia. Nós temos aqui que, para diminuir essas incertezas, foi feita uma padronização dos ensaios para a determinação das características dos materiais. Com isso, dessa forma, a gente vai ter todo mundo fazendo o mesmo ensaio, então os valores vão ser comparáveis. E se os valores são comparáveis, eu consigo diminuir essas incertezas, porque eu sei como é que o material deve se comportar à situação do ensaio. Outro procedimento também foi a especificação de limites nas imperfeições de fabricação e execução. Isso vai estar bem relacionado realmente às normas, quando a gente tem, por exemplo, que num ensaio, os limites, os erros entre os ensaios, por exemplo, de rompimento de corpos de prova de concreto, tem que ter um desvio padrão máximo de X. Ok? Inclusive na execução, quando executar um pilar, eu não posso ter uma diferença aqui em relação à vertical de tantos graus, ok? Temos também o desenvolvimento de métodos de análise estrutural mais adequados, que identificam as diferenças entre o modelo e estrutura, e estudos estatísticos dos carregamentos, que vão considerar aquelas incertezas relativas ao carregamento, a magnitude, posicionamento, ok? De forma mais sofisticada, então, nós tivemos depois o surgimento do método dos estados limites, que é o que é hoje utilizado aqui no Brasil, que é preconizado pela norma. No método dos estados limites, nós vamos ter o estado limite último e o estado limite de serviço. O estado limite último é aquele que realmente está relacionado à segurança da estrutura e vai levar em consideração a capacidade dos elementos em resistir aos esforços, ou seja, ele vai estar relacionado àquela nossa resistência característica, né? A gente vai ter então que esse estado limite último vai comparar as solicitações e os esforços internos, né, com a resistência característica, de forma que isso tem que ser suportado. As solicitações têm que ser suportadas pela nossa resistência do material. E esse dimensionamento, então, ele vai se dar para evitar a ruína da estrutura, deformações globais excessivas, flambagem de peças, fadiga, ou seja, tudo aquilo que realmente resultar na perda de carga estrutural e a perda de funcionalidade da estrutura. Já no estado limite de serviço,
ele vai estar mais relacionado ao uso da edificação e sensação de conforto dos usuários. Ou seja, esse dimensionamento ele visa evitar deformações excessivas que possam causar problemas de funcionamento de elementos construtivos ou desconforto visual. Por exemplo, quando nós virmos, por exemplo, quando você vê uma viga que ela está muito flexionada aqui, né? Tem uma flecha bastante grande. Muitas vezes ela pode não ter perdido a capacidade estrutural, mas dá uma sensação de desconforto para o usuário. Dá uma sensação de que aquela estrutura pode cair. Então, esse estado de limite de serviço vai estar trabalhando com isso. Uma passarela também que vibra muito, causa uma sensação de desconforto para o usuário. Mas esse estado de limite de serviço também pode estar relacionado não só ao desconforto, mas a problema de funcionamento de elemento construtivo, né? Essa mesma viga aqui que tem uma flecha excessiva, eu posso, por exemplo, se eu tivesse uma fachada de vidro aqui embaixo, essa deformação excessiva pode fazer com que esse vidro trinque, esse vidro quebre. A mesma coisa se, por exemplo, eu tiver essa viga com a deformação excessiva em cima de uma porta, de uma janela, pode dificultar a abertura desses elementos, certo? Pode gerar fissuras, não necessariamente que vão ocasionar uma perda de funcionalidade da estrutura, mas vão causar problemas que devem ser sanados também, ok? E para essa teoria dos estados limites, são considerados então 3 tipos de ações: as ações permanentes, as ações variáveis e as excepcionais. Permanentes aqui são geralmente representadas por G, e os índices, coeficientes que estão relacionados a ela vão ter também o G. Por exemplo, que a gente vai ver ali na frente, os coeficientes de ponderação para cargas permanentes vão ser o gama G. Para as cargas variáveis vão ser gama Q. E para as cargas excepcionais, não estou lembrado aqui agora, mas eu acho que é gama C também, gama CE, ou Psi. A gente vai ver ali na frente. Ok? Então, o que são essas ações permanentes? As ações permanentes, elas vão possuir um valor praticamente constante ao longo de toda a vida da estrutura. Como a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, considerando a vida da estrutura, esse valor se manteve praticamente inalterado. Isso aqui vai. E o que são essas cargas permanentes? O que podem ser essas cargas permanentes? Peso próprio da estrutura, peso próprio dos elementos de construção. Deixa eu voltar aqui e explicar primeiro as cargas variáveis e as cargas excepcionais e depois eu volto a exemplos. As cargas variáveis, então, são aquelas que apresentam variações consideráveis durante a vida da estrutura. Como a gente pode ver aqui, ó, ela tem um valor durante determinado tempo, aí depois aumenta e mantém constante, aí diminui e depois não tem. Então ela possui grandes variações durante a vida útil da estrutura, por isso que elas são as cargas variáveis. E as excepcionais são cargas que possuem uma curta duração e baixa probabilidade de ocorrência, porém apresentam valores significativos. Como a gente pode ver aqui, por mais que essas cargas estejam acontecendo aqui num período muito curto de tempo, em apenas algumas situações durante a vida útil, elas possuem uma carga que está comparável, uma magnitude que está comparável às cargas variáveis e às cargas permanentes, né? Por isso que elas são importantes também. Agora, quem são as cargas permanentes, as cargas variáveis e as excepcionais? As cargas permanentes, que são essas que possuem um valor constante ao longo de toda a vida, elas são o peso próprio da estrutura, peso próprio dos elementos construtivos, como piso, revestimentos, cobertas, forros, alvenarias, peso próprio das instalações. Então é tudo aquilo que realmente vai estar lá na nossa construção e vai estar lá praticamente a vida toda e não vai ter alteração, pelas próprias características do elemento, né?
a estrutura. A gente não tem variação, não costuma ter, né, variação de estrutura depois que uma edificação está pronta, por exemplo. A estrutura está feita e ela vai ser aquilo para o resto da vida. Ok? Peso dos pisos, a gente pode até dizer que pode variar, porque hoje em dia a gente até considera piso sobre piso, né? Então, piso sobre piso vai ser um peso do piso, depois vai ter outro piso, porém, vão continuar sendo cargas permanentes. O piso novo ele vai entrar com uma nova carga permanente aplicada, ok? Aqui são alguns valores da norma NBR 6120, de considerações para pesos, para valores de carga que a gente vai utilizar para alguns elementos. Aqui eu trouxe o dos elementos de piso. Então, por exemplo, um piso elevado interno com placas de aço. Ele vai ter um peso específico, um peso aqui de carga, uma carga para a gente considerar de 0,5 kN por metro quadrado. O revestimento de piso em edifício residencial e comercial. Aqui, dependendo da espessura, se for de 5 centímetros, é para considerar 1 kN por metro quadrado. E por aí vai. Essa mesma norma aqui, ela vai ter para diversos itens, para pedras naturais, para granitos, né? Para madeira, para cobertas. Tudo isso a gente pode encontrar então nessa NBR 6120 de 2019, que é a versão mais nova dela. As cargas variáveis, por sua vez, são aquelas que variam, né, durante a vida útil. No geral, são as cargas de sobrecarga de piso e coberta, sobrecarga de móveis e equipamentos, ações do vento, isso aqui é bem importante, a gente vai ter uma próxima aula falando só sobre essa ação do vento. Ações de temperatura também, que tem, por exemplo, a variação durante o dia entre estações do ano. Então, e como é que essas sobrecargas de piso e cobertas, essas sobrecargas de utilização, são então consideradas nos projetos? Na NBR 6120 ainda, nós temos também essas sobrecargas que são consideradas de acordo com a edificação e o seu uso, inclusive em relação aos ambientes. Se a gente pegar aqui, por exemplo, edifícios comerciais e pegar salas de uso geral e sanitários, deve ser considerada uma sobrecarga aqui de 2,5 kN por metro quadrado. Enquanto que num corredor de dentro das unidades, é 2,5 também, ok. É uma região de arquivos deslizantes, esse aqui chega a 5 kN por metro, porque ele está considerando, isso aqui é todo um estudo estatístico, todo um estudo que foi feito, que vai considerar as cargas que realmente atuam e disposição de materiais, por exemplo, que nos arquivos vão ter aqueles grandes armários com diversos, com os arquivos em si, né, que vão ser pesados, por isso que nós temos aqui um valor maior, ok? Já as cargas excepcionais, elas vão ter que ser avaliadas de acordo com as possibilidades reais. Na norma, a gente não tem esses valores a serem considerados, mas se elas forem consideradas, que podem ser, por exemplo, choques de veículos na estrutura, explosões, inundações, incêndios, né, que vão gerar cargas térmicas, elas devem ser analisadas de acordo com cada caso. Se for uma edificação que está sujeita a inundações, nós vamos considerar essa carga aqui devido a inundações, a água passando, né, ao fluxo da água, ao empuxo gerado. Se for uma edificação que está sujeita a explosões, também vai ser considerado qual vai ser a carga da explosão que pode estar sujeita. E nem todas essas situações devem ser consideradas para todas as edificações, né? Se nós tivermos uma casa que está num terreno que nunca vai ser inundado, uma edificação que vai estar num terreno que nunca vai ser inundado, não faz sentido a gente considerar essa carga excepcional no cálculo da estrutura, ok? Então, a gente tem esses três tipos de carga,
que vão estar atuando aqui nas edificações, né? Por exemplo, a carga variável do vento, peso próprio, temos aqui sobrecargas também, né? Que é outra carga variável, carga de temperatura, choque de veículo. A teoria dos estados limites, então, ela vai fazer uma combinação dessas ações de acordo com a frequência delas, como a gente vai ver para os estados limites, o último estado limite de serviço. Essa combinação ela vai ser verificada a partir da equação de conformidade, em que nós temos que as solicitações de projeto, aqui ó, a solicitação de projeto, que é o nosso SD, ela tem que ser menor ou igual à resistência de projeto, ok? Que a gente vai ver que essas combinações vão entrar nesse ponto aqui, e nós vamos ponderar as cargas com esses coeficientes de ponderação, de majoração das ações, e nós vamos diminuir a resistência de um coeficiente de minoração da resistência, esse gama M, que é justamente isso que está sendo mostrado aqui. Essa parte aqui é que vai, esse primeiro trecho aqui, essa parte da esquerda dessa equação de conformidade, ela está relacionada à combinação das ações e a ponderação dessas ações. Essa ponderação vai ser dada em relação a esse coeficiente de majoração das cargas, das ações, e ela tem três partes principais, né? A variabilidade das ações vai entrar nesse gama F1, esse gama F2 vai representar a simultaneidade das ações, e o gama F3 os erros de avaliação dos efeitos das ações. Ou seja, esse aqui vai considerar a variabilidade das ações, de estar considerando uma ação dela ser mais da magnitude delas, né? Se ela está 10 kN, pode estar 12 kN ou 9 kN. A simultaneidade, se está atuando só a carga de vento, ou está atuando a carga de vento, é sobrecarga. E o erro de avaliação dos efeitos das ações, ele vai estar relacionado a, por exemplo, a gente considerar uma carga atuando em determinado ponto e ela está atuando em outro ponto. É um erro de avaliação dos efeitos, que ela vai produzir efeitos um pouco diferentes. Para isso, esse coeficiente, ele na verdade na norma, ele é traduzido em duas parcelas. A parcela do gama G ou gama Q, que vai estar relacionada ao coeficiente de ponderação das cargas permanentes, né? O G aqui para permanente e o Q para as cargas variáveis, e um fator de ponderação, que é esse Psi0 aqui, ou Psi, como a gente vai ver, Psi1, Psi2, a depender do tipo de combinação que a gente utilizar. E esses valores eles vão variar de acordo com o tipo de ação e com o fato de elas serem favoráveis ou não à segurança. Aqui essas tabelas vêm da NBR 8800. Se nós prestarmos atenção aqui, por exemplo, o peso próprio das estruturas metálicas, nós vamos ter aqui um coeficiente de ponderação, o gama G, que vai ser igual a 1,25 quando ela é a favor quando ela é desfavorável, ou 1 quando ela é favorável à estabilidade. O que seria uma situação favorável e desfavorável à estabilidade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do vento, por exemplo. Eu vou ter a coberta de um galpão aqui. Essa é a coberta de um galpão. Eu tenho atuando nesse galpão aqui peso próprio, sobrecargas, né? Mas vamos trazer só o peso próprio aqui. Vocês vão concordar que a ação desfavorável aqui para a gente é o peso próprio, porque ele está gerando tensões aqui, vai querer gerar uma flecha, vai gerar momentos internos, mas eu posso ter um vento passando aqui por cima que ele vai gerar uma sucção para cima.
E isso vai diminuir a carga a que está sujeita a viga. Se aqui, por exemplo, o peso próprio for 3 kN por metro, só um valor, 3 kN por metro quadrado da estrutura, e o vento estiver atuando com 1 kN por metro quadrado, a minha força resultante, né, a nossa tensão resultante no caso, né, vai ser 3, que vai estar atuando, menos 1, que vai estar atuando para cima. Então ela vai ser menor do que a carga total. Então isso seria uma carga favorável, esse 1, que está diminuindo a tensão resultante. E o 3 seria uma carga desfavorável, porque ela realmente é o que está aumentando o esforço na nossa seção. Tá? Para as ações variáveis, a gente tem um coeficiente de ponderação, né, também de maneira semelhante, só que a gente não tem essa consideração dela ser favorável ou não. Ela é apenas considerada a partir do seu valor. Aqui nós temos valores para ação do vento, efeito da temperatura, demais ações variáveis, inclusive as decorrentes de uso e ocupação. Essas aqui são as sobrecargas de utilização. Vamos utilizar esses valores aqui de coeficiente de ponderação. Ok? Então deixa eu continuar aqui. Nós temos também o fator de ponderação, que é a nossa segunda parcela daquele nosso coeficiente, né? Esse fator de ponderação, ele vai estar relacionado a ações que atuam também simultaneamente, mas de uma maneira secundária. Então, que a gente vai ver isso aí nas nossas combinações de carga. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, para as ações variáveis de uso e ocupação, que seriam as nossas sobrecargas, de novo. Quando ela é uma ação que está atuando secundariamente, ela vai ter aqui ó, o nosso PC0, locais onde não há predominância, de 0,5, bibliotecas de 0,8. Eu estou mostrando esses valores aqui, podem não estar fazendo muito sentido agora, mas a gente vai ver agora, daqui a pouco, como é que elas funcionam, onde é que isso vai ser aplicado, né? Que a gente vai ter esse somatório. Para resistência, a gente tem também um coeficiente de ponderação semelhante, que é dividido em 3 partes também, relacionado à resistência dos materiais, relacionado à diferença entre a resistência do material e o corpo de prova ensaiado, né? E em relação ao desvio gerado na construção e aproximações do projeto, né? Que isso aqui está relacionado ao modelo. Como eu disse no começo, o modelo ele nunca vai representar 100% o que acontece na realidade. Então isso vai estar entrando aqui nessa terceira parcela. Só que diferente do coeficiente de ponderação das ações, esse coeficiente de ponderação das resistências, ele pode ser traduzido em apenas um valor, que é o que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto, para ponderação, para minoração da nossa resistência. Então, por exemplo, o aço estrutural, quando está relacionado a escoamento, flambagem e estabilidade em condições normais, em combinações normais, essa resistência, vamos dizer, o FY, ele vai estar minorado por 1 em 10 aqui. Ele vai estar diminuído por 1 em 10, que isso aqui seria a nossa resistência de projeto. Ok? Enquanto que se nós considerarmos a ruptura do elemento, o nosso fator de segurança seria de 1,35. Já para o estado limite de serviço, isso aqui são as combinações para os estados limites último, que são as normais, especiais e excepcionais. Mas já para o estado limite de serviço, a norma recomenda que não seja utilizada a minoração. Então esse nosso coeficiente aqui de ponderação vai ser 1. Ok? Então, a gente viu um monte de coeficiente, um monte de valor e como é que eles são usados. Nós vamos ter então a combinação dessas cargas de acordo com as combinações previstas em normas para o estado limite último e estado limite de serviço. No estado limite último,
nós vamos ter 4 tipos de combinações que são previstas na norma. Nós temos a combinação última normal, especial, última de construção e última excepcional. A combinação última normal, ela é um resultado, né, ela decorre do uso normal da estrutura. Então, quando a gente pensa em como é que a estrutura trabalha na vida toda dela, em situações normais, e por isso que é esse nome, nós vamos utilizar uma combinação última normal. A combinação última especial ela é resultado da ocorrência das cargas variáveis, né, das ações variáveis, cujos efeitos superam em intensidade aquelas das ações consideradas nas ações normais. Então, quando a gente tiver ações variáveis que têm esses efeitos superando a intensidade das ações consideradas nas combinações normais, a gente tem que utilizar essa combinação última especial. Nós temos a combinação última de construção, que ela vai estar relacionada quando nós temos estruturas que durante a sua construção tem a possibilidade que ela possa atingir o estado limite último. Então, e com isso a gente vai usar a mesma combinação da última especial. Então, quando a gente for ver as equações para cada uma dessas aqui, nós vamos ver só da especial, porque a da construção, a combinação última de construção usa a mesma equação. E o que é que seriam essa possibilidade de atingir o estado limite último? Por exemplo, seria na hora de construir, eu tenho equipamentos atuando lá na edificação, seja o que for, num aterro, que vai estar gerando cargas, que vão ser ações que vão estar atuando de maneira que a gente vai chegar perto desse estado limite último. Então isso também tem que ser avaliado. E temos a combinação última excepcional, que ela decorre de ações excepcionais, né, que podem resultar em efeitos catastróficos. As ações excepcionais, aquelas que a gente viu de explosões, de incêndio, de inundações. Tá? Então, a nossa combinação última normal, como é que ela vai acontecer aqui? A gente vai ter aqueles coeficientes, eles vão estar sendo aplicados aqui, ó. Nós temos o gama G para as cargas permanentes, gama Q para as cargas variáveis, e temos aqui o Psi para a carga variável que vai estar atuando de uma forma secundária. Ok? Então, aqui nós vamos ter que a nossa combinação de ação normal, né, a ação que a gente vai considerar para cálculo da estrutura, ela vai ser um somatório de cada um desses gamas vezes cada um desses coeficientes de ponderação multiplicado pela própria ação. E aqui esse somatório entra como esses gamas podem ser diferentes, né? Eu posso ter, por exemplo, um gama de 1,5 para o peso próprio, mais um gama de 1,3 para as estruturas, o peso da estrutura. E esse somatório aqui dessas cargas permanentes vai entrar todo aqui. Ou seja, esses gamas podem ser diferentes, não precisa ser o mesmo gama para todos. Ok? Somado, então, nessa combinação última normal, nós vamos ter o somatório dessas cargas permanentes, somado a uma carga variável principal relacionada ao seu coeficiente de ponderação, mais outras cargas variáveis que vão estar atuando de maneira secundária, da mesma forma que elas podem ter diferentes coeficientes de ponderação, e esse outro coeficiente Psi também diferente para cada uma delas. Esse coeficiente Psi, como ele é menor do que 1 geralmente, ele vai estar atuando realmente considerando que essas cargas poucas vezes vão atuar em conjunto, elas nem sempre vão estar atuando em conjunto, então ela vai minorar essa outra carga variável que é secundária. A combinação última especial, que é a mesma que a gente vai usar para a construção, ela funciona de maneira bem semelhante, é onde nós temos o somatório da nossa ação multiplicado pelo coeficiente de ponderação, mais a ação variável com coeficiente de ponderação,
e as ações variáveis secundárias aqui atuando minoradas, ponderadas pelo coeficiente de ponderação e minoradas pelo coeficiente psi. É que eu só ressalto que esses fatores aqui são iguais aos fatores o psi0j, que a gente vai encontrar lá na tabela, quando a gente utilizar combinações normais, salvo quando essa variável tiver um tempo de atuação muito pequeno. No caso em que esse valor aqui pode ser tomado como o psi2, que é o valor lá que está na nossa tabela. A combinação última excepcional também ela funciona de maneira bem semelhante, né? Eu vou passar mais rápido aqui que nós temos o somatório das ações ponderadas, a ação excepcional aqui no caso ela entra de forma não ponderada, então ela entra com o próprio valor, e as ações variáveis vão entrar aqui todas ponderadas nessa combinação. Já para o estado limite de serviço, nós vamos ter três combinações. A combinação quase permanente, que é a combinação frequente, e a combinação rara. Essa combinação quase permanente, ela vai representar a combinação de ações que atuam em boa parte da vida da estrutura, né? Que seria mais ou menos a ordem de grandeza de metade da vida útil da estrutura. Nós podemos pensar aqui, por exemplo, o vento. O vento ele sempre está atuando lá na edificação. Boa parte da vida da estrutura. Então, ele vai entrar, o peso próprio, todas essas ações que realmente vão estar atuando em boa parte da vida da estrutura. Na combinação frequente, nós temos, ela é utilizada para verificar estados limites reversíveis. O que são estados limites reversíveis? Por exemplo, pequenas fissuras que ocorrem devido à movimentação do material, que não causam prejuízo, mas que podem causar problemas na estrutura, né? Problemas até funcionais. Ou seja, então ela é utilizada para esses estados limites reversíveis, cuja ocorrência esteja na ordem de 10 a 5 vezes em 50 anos, ou 5% desse período de 50 anos. A combinação rara, por sua vez, é aquela que ocorre no máximo algumas horas durante toda a vida útil da estrutura, mas que pode causar danos irreversíveis às estruturas, né? Então, lembrando que esse estado limite de serviço aqui é o que a gente viu lá, que está relacionado bastante ao conforto dos usuários, mas não só isso, né? Mas também a funcionalidades. Como eu dei aquele exemplo, por exemplo, de uma viga que ela não atingiu a capacidade última, mas ela apresenta uma flecha que acabou empenando uma porta e você não consegue abrir a porta muito bem. Ou então fez trincar uma fachada de vidro. Tá certo? Essas combinações elas são bem semelhantes às combinações lá de estado limite último. Uma diferença que a gente pode ver é que na combinação de serviço, as cargas permanentes, por exemplo, elas estão entrando aqui sem estar ponderadas. Elas entram sem ponderação aqui, é feito apenas um somatório delas. Aqui na quase permanente nós temos somatório das cargas permanentes e somado às cargas variáveis ponderadas dá um coeficiente aqui do psi2. Ok? Para combinação de serviço frequente, ela vai ser bem semelhante, né? Da mesma maneira, a combinação das cargas permanentes elas são apenas somadas, elas não são ponderadas. Mas a gente vai somar aqui uma carga, uma ação variável ponderada, uma ação variável principal ponderada, somada às demais ações também ponderadas por outro coeficiente. Aqui, ó, no caso, a gente tem o psi1 e o psi2. Para a combinação de serviço rara, nós temos também de maneira semelhante as cargas permanentes que somadas, sem ser ponderadas, uma carga variável somada sem estar ponderada e as cargas
variáveis secundárias ponderadas aqui. Ok? Aqui eu tenho um exemplo, mas eu acho que tá apertado aqui pra gente hoje já, né? Por causa do horário. Eu vou fazer isso aqui, então, vou gravar um vídeo para vocês resolvendo isso e explicando, tá certo? Eu vou explicar todinho aqui, a gente vai ter uma combinação última sendo aplicada e uma combinação de serviço também sendo aplicada para a gente ver como é que elas funcionam, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tá certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem marcar um horário de atendimento também, né? Lembrando disso. Essa matéria aqui vai estar no livro do Pfeil, né? Nas páginas 34 a 46. Eu recomendo que vocês leiam para ir reforçando isso, tudo isso que a gente viu hoje, e também para tirar alguma dúvida caso vocês tenham e não estejam querendo perguntar agora, tá certo? Essas foram as nossas referências de hoje, né? E é isso, gente, por hoje. Ah, né, eu sei como é que é. Exatamente isso.